Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Flui, o seu podcast de negócios. Eu sou a Nayara Momesso, fundadora da Flui Finanças. E eu sou o Rafael Benevides, diretor da Flui Finanças, e hoje nós vamos falar sobre as 10 principais perguntas do MEI. Isso aí, para a gente começar então, vamos começar do começo, né, Rafa? O que é o MEI e como funciona? O MEI, ele é um tipo de empresa, é uma forma de você formalizar a sua renda. Ele foi criado com esse objetivo, porque tinha muita gente que trabalhava na informalidade e o governo foi lá e determinou essa maneira mais simples de se abrir um CNPJ. Então, o MEI é um tipo de empresa que é mais fácil de pagar, mais fácil de manter, mais fácil de cumprir todas as obrigações que a gente vai falar aqui também ao longo desse vídeo. Como funciona? Bom, funciona como uma empresa como qualquer outra, né, Nay? Acho que o mais importante aqui da gente deixar claro é que ele é a única grande diferença para as demais empresas é que ela é uma empresa de uma única pessoa, que é um microempreendedor individual. Daí o nome MEI. É bom ressaltar que o MEI só pode ser constituído por uma única pessoa dentro do seu quadro societário. E geralmente essa é a pessoa que vai ser a responsável por tudo. E a pessoa que dá o nome à própria razão social da empresa, né? Então, se você tem um MEI e nunca se atentou a isso, ou se você está pensando em abrir um MEI, ou se você quer saber se a empresa que presta serviço para você é um MEI, dá uma olhadinha. A razão social vai ser exatamente o nome da pessoa, acompanhado dos 8 primeiros dígitos do CNPJ. E aí a gente já entra na segunda pergunta, né? Que é quem pode se tornar um MEI? Ah, já sei que é uma pessoa só, já sei que é o regime mais simples, então eu quero me tornar MEI. É simples assim? É simples para se tornar MEI, mas quem pode são algumas pessoas específicas. Como a Nai já comentou, o MEI de fato ele vem para facilitar e para deixar tudo mais formalizado. Então, se você já tem um CNPJ, se você já é sócio de outra empresa, você não pode abrir um MEI. Além disso, se você faz parte de algumas profissões, também não pode ter um MEI. Vou citar só um exemplo aqui. Psicólogos, professores de educação física não podem ser MEI. Então a gente vai deixar uma lista aqui no YouTube, se você está vendo esse vídeo. Se você só está ouvindo esse podcast, entra lá no nosso canal do YouTube. Vai ter uma listinha com quais são as profissões que podem ser MEI. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco também, que a gente ajuda vocês. E o mais importante, Rafa, sou CLT, quero ser um MEI, quero ter um MEI. Posso? Pode. Funcionário público? Pode. O único ponto de atenção é que se você é um CLT e for desligado, for demitido, você perde o direito ao seu seguro-desemprego com o MEI aberto. Você teria que correr para fechar o MEI ou comprovar que esse MEI não teve nenhum faturamento. Mas vale dizer que é um processo um pouco demorado, e aí nesse período que você acabou de ser demitido, né, você pode ficar ali sem. Já tô contando com seguro-desemprego, vai demorar um pouquinho se você não fizer e não fechar o MEI até comprovar tudo. Sim, acho que é importante a gente pontuar aqui também. Tem muitas pessoas que acabam recebendo propostas de trabalho como MEI. Eu não sou empresário, aqueles memes de CEO de MEI. A gente entende que tem essa linha também. E, na verdade, eu acredito que são duas situações bem diferentes. Você pode sim receber uma proposta de trabalho como MEI. Nai, devo aceitar ou não? Isso vale a pena? Como eu faço esse cálculo? A gente vai se tiver interesse, a gente pode produzir um Sim, podcast, né, nesse tema, então deixa aqui nos comentários. Mas também é sim uma maneira de empreender. Eu acho que a gente não deve menosprezar, né? Então, exato. é MEI, não é empresário. É sim, é a maneira inicial de se constituir um negócio. E as dúvidas que a gente vai falar aqui servem para os dois cenários. Até para complementar, né, a carga tributária no Brasil é muito alta, é muito difícil se empreender. E o MEI ele vem justamente diminuindo isso e simplificando, né? Então você paga um imposto muito baixo, que não é atrelado ao seu faturamento, e a gente já vai explicar aqui. Mas beleza, já sei quem pode se tornar MEI, já sei se eu posso ou não, né? Mas como que eu faço para abrir meu MEI, né? Acho que esse também é o grande ponto, né? Como que eu abro o MEI? Tá? Diferente dos outros tipos de empresa, a gente está falando do MEI, quais são as próximas etapas? Aí viria uma ME, por exemplo. Para você abrir o MEI, você mesmo pode fazer isso pela internet. Então, preciso contratar alguém? Não. Se você preferir, você pode dar um Google, sempre atenção ao site, sempre verifica que é o site do governo, então o .gov.br, né? Esse é o final, né? Exato. E é importante salientar que não tem custo nenhum para abrir o MEI, viu, Não gente? tem nenhuma taxa, diferente também de ME.
Você não vai Exato, registrar isso no que a gente chama de junta comercial, então por isso também que não tem exato. taxa. Então, se você tá lá abrindo no site, escrevi lá no Google, abrir o MEI, tô escrevendo lá, apareceu o site, pague essa taxa. Corre, que é Golpe. golpe. Você vai pagar a taxa. Pode até ser que não seja golpe, pode ser que eles de fato estejam abrindo a empresa para você, É, mas eles estão pegando os seus dados, vão abrir a empresa para você e estão te cobrando por isso. Sem que você saiba. Então, se você quer abrir sozinho, entra lá no Google, coloca lá gov.br. Já entra no site direto do Gov, e aí, lá dentro do site do Gov, que você vai logar com a sua conta do Gov, você consegue ter acesso ao portal do MEI. E lá no portal do MEI, que também é um site do Gov, vai ter todo o logo do Brasil, tudo certinho. Você vai abrir, você vai ver que não tem custo nenhum. O seu primeiro custo como MEI é no mês seguinte da sua abertura ao MEI. Então a gente vai chegar lá nas questões de obrigações fiscais, mas fiquem atentos que a gente vê muitos clientes chegam até nós falando: fui cobrado, me cobraram para abrir o MEI. Então, fui abrir lá no Gov e vi que tinha que pagar. Não, gente, se você está sendo cobrado pelo MEI, você não está abrindo direto, você não está abrindo sozinho. Você está abrindo com uma empresa terceira que vai cobrar para fazer isso. É justo que ela cobre, porque ela está prestando um serviço. Aqui na Flui nós fazemos esse serviço, se vocês querem, mas a gente deixa tudo transparente. Tem muitas empresas na internet que você coloca, parece o site do Gov e não é. Então fiquem bem atentos com isso, para vocês não pagarem algo e acharem que estão fazendo sozinho, porque vocês não estarão fazendo sozinho. e isso acho que também é importante falar que uma vez que vocês fazem essa abertura, vocês vão ver que vão chegar vários e-mails. Então, o que que eu preciso pagar? O Rafa deixou muito claro. O que você tem que pagar é a guia do imposto que vai vencer no mês seguinte da sua abertura. O que você não precisa pagar? Todo o resto que vai chegar no e-mail. Então, vão te oferecer certificado digital, a gente vai falar um pouco mais aqui também no nosso episódio de hoje, mas podem enviar boletos, e aí você não fique desesperado, não saia pagando se você não sabe do que se trata. Então, o que você tem que pagar é o imposto do MEI. Não tem taxa, você não tem que contratar nada. O certificado é um caso específico que a gente vai tratar. Mas existem muitas empresas que ficam monitorando a abertura de CNPJs, e aí, por meio desse monitoramento, eles enviam esses e-mails ofertando serviços, enviando taxas, e aí também pode ser que seja um golpe. Então, muita atenção. Boa. Se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários que a gente pode falar dos principais golpes, né? A gente recebe dos nossos clientes esses e-mails, acabam encaminhando pra gente. A gente pode mostrar pra vocês aí num vídeo um pouco mais curtinho, pra vocês não tiverem, para tirarem as dúvidas. E se tiverem dúvidas, manda também pra gente pelo Instagram, aqui pelos comentários, no nosso contato e a gente vai ajudar vocês também. A gente tá aqui pra ajudar. E aí vem a pergunta número 4, né? Abri meu MEI, beleza. Posso faturar a rodo, assim, não preciso mais, acabou. Posso faturar. Qual que é o meu limite? Tem um limite de faturamento? Abri o MEI no meio do ano. Então a gente vai falar aqui um pouquinho do limite de faturamento do MEI. Eu acho que é bem importante também não confundir, tem bastante confusão aqui, qual que é o limite de MEI, qual que é o limite de ME, então vou falar de maneira simplificada. Coloque esse número na sua cabeça. A gente está gravando em outubro de 2024, atualmente é 81 mil no ano. Já existem projetos para esse valor aumentar, mas isso ainda não aconteceu. Então, o limite atual é de 81 mil no ano. Por que eu falei para colocar esse número na cabeça? Porque também é comum a gente verificar que acontece uma confusão do limite real. Existe uma regra que diz que quando você ultrapassa esse limite em mais do que 20% no ano, você tem que parar de ser MEI. Então as pessoas acabam confundindo, considerando como limite final esses 81 mil já somados com os 20%. E isso não é correto. Você precisa considerar que o limite é de 81 mil. Esse limite, se a gente divide por 12, dá 6.750 por mês. Mas, como o Rafa também pontuou, é um limite que é proporcional. O que isso significa? Se você faz a abertura do seu MEI em dezembro, você não pode faturar os 81 mil em dezembro. O que seria o valor proporcional? 6.750, que é o valor que equivale a um mês. E aí você pode considerar isso para os outros meses. Então, se eu fiquei com abrir no meio do ano, então eu vou ter metade do limite e assim sucessivamente. Exato. O único ponto de atenção aqui é se você é caminhoneiro e está vendo esse vídeo e vai abrir um MEI, o seu limite é diferente. Limite para MEI caminhoneiro, me corrija se estiver errado, né? É 256 mil, certo? 251.600. 251.600. Por que isso acontece, pessoal?
O caminhoneiro, quando ele é contratado via MEI, geralmente dentro da nota fiscal que ele emite já vem todos os encargos que ele coloca para dentro, né, todos os gastos que ele vai ter. Então, de frete, combustível, pedágio, e aí todos esses gastos são abatidos, o que sobra para ele é muito menos do que o valor total, né? Então, o governo percebeu que isso aconteceria, e então o MEI caminhoneiro tem um limite diferente. Se você não é caminhoneiro, não tem como abrir um MEI caminhoneiro, tá, pessoal? A gente já viu isso. Não tem como, você precisa colocar os documentos do caminhão no todo o processo, comprovar que de fato você tem um caminhão. Então não é possível que você abra um MEI caminhoneiro para vender qualquer outra coisa ou prestar qualquer outro tipo de serviço. Bom, agora que a gente já falou de qual que é o limite de faturamento do MEI caminhoneiro, a gente vai entrar na pergunta número 5, né, que a gente já veio comentando aos poucos, de quais são as obrigações fiscais do MEI. E na verdade são duas. Muito simples, a primeira obrigação fiscal é o pagamento e o recolhimento do imposto, né? Que você pega numa plataforma específica e só precisa do número do seu CNPJ. Então você coloca o número do seu CNPJ e tem todas as guias. Você pode optar por puxar todas as guias de uma só vez e ela vai vir datada sempre para o dia 20 do mês subsequente. Então, por exemplo, hoje a gente está em outubro. No dia 20 de outubro, eu vou pagar a guia referente ao mês de setembro. Então, se eu abrir o meu MEI no mês de setembro, eu não pago nada em setembro, desde que eu tenha aberto no dia 1º de setembro ou no dia 30 de setembro eu não vou pagar nada. Porém, no dia 20 de outubro eu vou ter que fazer o primeiro pagamento. Uma dúvida que a gente vê também é: Rafa, abri meu MEI no dia 30 de setembro. Eu vou pagar proporcional a essa guia? Não. Você vai pagar essa guia no valor cheio de, se eu não me engano, hoje está em R$ 75,90 ou 75,60, alguma coisa assim. 75,60. Alguns municípios variam porque tem uma questão de ISS dentro já, e aí vai para R$ 1 só, vai para 76,60. Então, essa é a primeira obrigação fiscal, você entrar lá, colocar o seu CNPJ, puxar essa guia. É muito importante não atrasar esses pagamentos, porque o pagamento de imposto é um pagamento que não prescreve. Vou deixar, depois eu desenquadro do MEI, depois eu fecho essa empresa e eu nunca mais pago isso. Essa dívida vai ficar para sempre, vai para a dívida ativa com a União e você vai ficar com o seu CNPJ e, consequentemente, com o seu CPF travado nessa dívida. Então é muito importante vocês fazerem esse pagamento certinho. Se tiver algum problema, abrir meu MEI, não conseguir pagar, faz um parcelamento, entre em contato conosco, a gente faz esse serviço também. E aí vocês conseguem parcelar com um valor menor e mais parcelas para não deixar de recolher esse imposto. É muito importante. Sim. E ele não tem um limite de faturamento, né, Nay? É muito importante. Se você faturou os 6 mil, ou se você faturou R$ 100, o valor Ou do se você imposto é o não mesmo. faturou nada, você tem que pagar o imposto. Também é comum as pessoas abrirem, mas eu nunca movimentei, eu nunca utilizei. O imposto ele não está atrelado a quanto você está faturando, mas sim só pelo fato de você ter o MEI aberto. Isso é bem importante. Sim. E aí a segunda obrigação, que é sempre no ano seguinte, então a gente está aqui no exercício de 2024, em 2025, no mês de maio? Maio. Maio, no mês de maio, você tem que entregar a declaração anual do MEI, que é uma declaração também basta você preencher o seu faturamento do ano anterior na declaração, e aí o governo vai falar, ultrapassou, não ultrapassou, ali ele já consegue ver o seu limite. Fiz proporcional, abri em dezembro e coloquei 81 mil. Na hora que você for preencher essa declaração, a declaração não vai conseguir ser entregue. O governo já vai falar que está errado o seu faturamento e você vai ter que readequar o seu MEI, recolher todo aquele imposto que você deveria ter recolhido, com multa e juros. Então é muito importante verificar o faturamento, porque tem formas do governo pegar e você precisa informar isso. Um ponto de atenção aqui que muita gente acaba confundindo também é que o faturamento do MEI engloba tudo que for recebido pelo MEI, com ou sem nota. Então, o MEI não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal, em alguns casos, né? Então, se você presta serviço para uma empresa, você precisa emitir nota fiscal. Porém, se você presta serviço ou vende para uma pessoa física, não tem essa obrigação. Então, vamos supor que você vende bolo ou que você faz algum outro serviço e fez para uma pessoa física, não tem a necessidade de ter a emissão de nota fiscal. Porém, esse valor deve sim constar no faturamento da sua empresa. Então, lá na declaração, você vai olhar, em nota eu tenho 80 mil e tenho R$ 1.000 sem nota. Então, qual Sim, foi o total arrecadado? 81 mil. sim. E metade, metade, ou tudo foi sem nota porque foi só para pessoa física. Você vai colocar tudo como faturamento, e esse faturamento é o faturamento da empresa. Então, ele não depende, né, Nai, teve nota ou não teve nota. Então, não se coloquem na cabeça que só teve nota, só que foi nota.
Por isso que uma recomendação nossa aqui é: abram uma conta PJ, recebam tudo no CNPJ que for referente ao CNPJ, façam todos os pagamentos dentro do CNPJ também, porque à medida que vocês forem crescendo, isso já vai estar organizado, então você já vai saber tudo que tem dentro da sua empresa, e a gente vai chegar lá na pergunta sobre contabilidade, há uma forma de facilitar para você comprovar a sua renda no seu imposto de renda da pessoa física também. Isso. É bem importante mesmo já começar de uma maneira organizada, porque fica mais fácil de crescer, não fica aquela confusão, o que que é da pessoa física, o quanto você pode gastar ou não, dependendo da sua atividade, você precisa ter muita clareza sobre isso. Se você está prestando um serviço e só recebe o dinheiro na sua conta, não tem nenhum gasto com isso, até dá para você na conta, deixar na conta da pessoa física, mas se você tem uma loja de bolos, alguma coisa que vai movimentar tanto compras, você também é legal que você coloque essas compras no CNPJ e mantenha esses pagamentos, esses recebimentos de maneira separada, tá? A gente falou então da obrigação da declaração anual do MEI, do imposto que o MEI tem que pagar, o Rafa falou de pegar isso via plataforma, né, no computador. Também tem um aplicativo, recentemente saiu a última versão, a 4.2. Esse aplicativo você pode também pegar a sua guia, verificar suas pendências. Para alguns bancos tem convênio para pagamento online, mas ainda hoje é muito pouco. Mas o aplicativo também já é uma forma de você conseguir esse acesso. Acho que a gente pode falar um pouquinho também do imposto de renda da pessoa física, porque é algo que surge muita dúvida. Sou MEI, eu sou obrigado a entregar o imposto de renda da pessoa física? Infelizmente, essa resposta não pode ser diferente de depende. Por que depende? Vai depender do quanto você faturou. Então, o MEI ele tem uma regra que considera o total que você faturou no ano anterior. Então, vamos considerar que lá em 2025, como é que você vai saber se você está obrigado ou não? Você olha o que você teve de faturamento, você vai tirar as despesas relacionadas à sua atividade, voltando ao exemplo dos bolos. Então, tudo que você comprou para produzir esses bolos, vai tirar os impostos que você pagou bonitinho lá do MEI e você vai chegar num lucro. Esse lucro a legislação diz que você, se você não tiver contabilidade, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas via de regra, se você não tem, você pode considerar só uma parcela desse lucro como um valor que não vai ter incidência, não vai pagar imposto de renda. Então, para serviço, por exemplo, é 32% e para comércio é 8%. A diferença, ou seja, o que sobrou, é um valor que é considerado tributável, ou seja, se esse valor for maior do que 30 mil atualmente, você está obrigado à entrega da declaração do imposto de renda. Se for menor e você não tiver outros critérios de obrigatoriedade, que tipo de critérios, Nai? Vendi um imóvel e tive ganho nessa venda, recebi uma herança que foi maior do que 200 mil, acredito que está em 200 mil atualmente, Isso. rendimentos isentos. Então, por isso que depende, vai depender do seu contexto mesmo, mas via de regra você tem que analisar o quanto você faturou, quais foram as suas despesas. Se for comércio, você vai considerar 8% desse lucro como isento. Se for serviço, você vai considerar 32%, tá? Então, essas são as obrigações, de maneira geral. Exato. Do MEI são duas, tem a da pessoa física mais uma ali que acaba englobando, a gente entende que tá tudo muito junto, né? E aí a sexta pergunta, então, né? Beleza, eu vou ter obrigação fiscal, hoje eu vendo, não tenho nada. Qual que é o benefício de eu ter um MEI, né? Acho que é importante a gente puxar isso. Eu vou falar para mim, é um dos principais aí, principalmente se você presta serviço e com regularidade, ou se você tem um comércio pequeno, mas tem um local físico, ou se você precisa tem uma mão de obra que dá muito trabalho, que é o MEI, ele possibilita a contratação de até um funcionário, né? Então, para mim, acho que se você tem um MEI, precisa de um ajudante, você pode contratar, o MEI permite isso e está tudo dentro da legalidade, né? Seguindo todas as regras, o MEI tem essa opção. Então, esse é um benefício que é bom a gente destacar, porque às vezes a pessoa fala, é microempreendedor individual, então é tudo que eu faço sozinho. O empresário, né? Exato. Então, assim, não necessariamente você pode ter até um funcionário, então é limitado a um funcionário. Mas acho que esse já é um grande benefício, sim, né? Um outro benefício a se destacar é que você passa a ter um CNPJ, né? Então, as empresas vão te olhar com uma outra maneira se você faz serviços. Tem empresas que só exigem que outras empresas prestem serviço, né? Não tem a opção de
Ah, vou contratar para fazer uma pintura, por exemplo, eu quero uma nota fiscal, e essa nota fiscal precisa ter um CNPJ. Ah, mas vai ser uma pessoa só que vai pintar. Não importa, a empresa exige isso. Então, como ela exige isso, se você tem um CNPJ, você já consegue fazer isso, não precisa ficar naquela correria, né? Uhum. Então, esse é um outro benefício. Um terceiro benefício, acesso a preços mais em contas para CNPJ. Um exemplo é de convênio médico. Muita gente acaba abrindo um mês só para ter um convênio, porque o valor que você paga da, de imposto, do DAS, mais o convênio que você vai pagar dentro do CNPJ sai mais em conta do que fazer um convênio na pessoa física. Então, esse acaba sendo um benefício também, né, que a gente encontra aqui. Acesso a crédito. Exato. Você consegue captar o Pronamp, né, que é um Exato. crédito do governo com uma taxa muito boa. Então, e tem uma carência, um prazo de carência. Então, se você está pensando em expandir, claro, não vamos abrir um mês só para pegar crédito, porque você vai precisar comprovar como acessar o crédito, né? Mas também é uma forma de começar, né? Não dá para a gente falar assim, vamos esperar para abrir lá na frente quando a empresa já estiver grande, faturando muito, Uhum. porque você corre um risco de ter problemas no meio do caminho, ter que ser multado por isso, por não ter nenhuma regularização, né? Então, o primeiro ponto é que você também está regularizado, né? Você vai ser passar visto como um CNPJ no governo e tudo Sim. mais. E já cria uma base para sua empresa também, né? Exato, a abertura de CNPJ, como a gente colocou, isso também é um benefício. E se você está nessa dúvida de, vale a pena eu começar como MEI, se logo eu vou estourar esse faturamento? Na minha visão, sim, vale, porque o imposto ele é muito reduzido. Quando a gente fala de uma ME, é um percentual sobre o seu faturamento. Quando a gente fala de MEI, esse valor é fixo, você faturando nada ou faturando 6.000. Então, tendo essa possibilidade, comece como MEI, tenha esse primeiro contato com essa burocracia também de obrigações que você tem que ter, do controle financeiro que você tem que fazer, porque quando você for para uma transformação, para uma ME, você já está ali iniciado com essas questões, Exato. E já né. está mais familiarizado de como funciona o CNPJ Sim, também, né? sim. Já sabe quais vão ser os acessos de crédito que você tem. Algo muito simples, mas que fica mais fácil, né? Já vai facilitando a vida do empreendedor, né? A gente Sim. sabe que é muito corrido, né? Então, às vezes, nem dá tempo Uhum. de você pensar o que está acontecendo e já tem imposto para pagar. Com o MEI, você sabe o quanto você vai pagar de imposto já, então você já consegue se planejar, já consegue ficar tranquilo, porque como a Nay disse, os outros são sobre o faturamento. Então, se você faturou muito, mas você teve um custo muito alto, não importa, você vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito no outro mês. E aí, se o seu faturamento do outro mês não cobrir, a gente vê que Uhum. isso acontece muito, acaba virando uma bola de neve, né? Com o MEI tem esse benefício de você já saber o quanto você vai pagar de imposto no ano. Então, você já está com isso, né, Nay? Sim, falando de outros benefícios, a gente tem a questão do salário, salário maternidade, e também em relação ao auxílio doença. Então, quando você tem um MEI, naquele valor que você paga dentro da guia, tem uma parte que vai para o INSS. Então, é 5% do salário mínimo que é destinado ao INSS. Então, se você contribui, você vai ter direito lá na frente à aposentadoria, desde que você tenha os 15 anos mínimos de contribuição. Mas é uma maneira também de você pensar nessa questão. Então, de ter acesso à aposentadoria, estar ali, protegido para o salário maternidade, para um auxílio doença, isso faz a diferença, porque se você vai parar de trabalhar por um tempo no seu MEI, você tem ali esse resguardo. Claro que existem outras estratégias de investimentos privados que você pode fazer, que inclusive é outro tema que a gente pode trazer em um Sim. outro momento. Caso você tenha interesse, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Mas é um benefício a ser considerado também. Então, a gente falou de formalização de renda, de acesso a crédito, de auxílio doença, salário maternidade, tudo isso são benefícios atrelados ao MEI. E a aposentadoria também, E a né? Acho que você não comentou, aposentadoria isso é também. bem importante. Bom, agora que a gente já sabe quais são os benefícios e obrigações do MEI, faturamento, como que eu emito uma nota fiscal, né? Então, essa nota fiscal ela pode ser emitida de maneiras diferentes para se você é um MEI de produto, venda de produto físico ou de serviço. Ou se você tem as duas atividades, né? Mas você presta serviços e vende produtos. Se for uma nota fiscal de serviço, dentro do portal do MEI, pessoal, essa emissão é super simples, super intuitiva. Tomem cuidado só para não cair em golpe. Não tem custo nenhum se você for fazer isso sozinho dentro do portal do MEI. Claro que se você contratar uma empresa para fazer isso, saibam que vocês estão pagando por um serviço e por um conhecimento de uma empresa fazer isso
para vocês. Então aí deve ter algum custo, né? Acho que ninguém vai fazer isso de graça. Mas do contrário, não tem nenhum custo dentro do portal do MEI. Então você pode jogar no Google Nota Fiscal MEI, que você vai ver lá o portal do MEI, você entra com o seu CNPJ, ou via ICAC com o Gov também, e aí é muito simples, você preenche todas as informações lá. Se for de produto, a Nai vai explicar aqui para vocês. De produto, pessoal, é necessário ter o certificado digital. Para empresas prestadoras de serviço não tem essa obrigatoriedade, porque o acesso no portal do MEI é pelo Gov, é pelo cadastro que você colocou por lá, mas para produto não tem para onde correr atualmente. A gente espera que isso mude em algum momento para facilitar a vida de todo mundo, mas hoje você precisa tirar um certificado digital em uma empresa que seja emissora, então atenção nessa escolha para você também não cair em golpe. A gente está falando bastante de golpe hoje, né? Exato. Mas é para prestar atenção, dar uma olhada se a empresa é confiável. A gente vai deixar uma indicação aqui embaixo também. Custa na faixa de 100 até R$ 200, dependendo da empresa. E é importante que você guarde esse arquivo. O certificado ele pode ser em cartão, só que aí só você vai poder usar. Toda vez você vai ter que conectar esse cartão no seu computador. E o que a gente recomenda é que você faça um certificado que a gente chama de eCNPJ, porque é de CNPJ, e é no formato A1, significa que ele dura por um ano e é um arquivo que é instalado no seu computador, mas que você pode mandar para alguém que vai emitir essa nota fiscal para você. Então, salve esse arquivo, porque se você, por exemplo, formatar o computador e perder esse arquivo, a empresa que fez o certificado não vai te mandar um novo. Aí você vai precisar pagar de novo para ter acesso. Então, para emitir nota fiscal de produto, é obrigatório que você tenha o certificado digital. Você pode emitir pelo emissor gratuito do Sebrae, então não é pelo portal do MEI, hoje não é possível para nota de produto, ou por alguma outra ferramenta paga. A gente tem Bling, a gente tem Conta Azul, Omie e tantos outros no mercado, mas são aplicativos que são pagos. Então, se você vai emitir eventualmente, nossa sugestão é que seja pelo emissor do Sebrae. Caso seja algo recorrente, vale a pena você dar uma olhada em algumas outras opções, certo? O que é importante também saber é que para mês de produto teve uma alteração recentemente que você precisa mudar o regime de tributação dentro do seu emissor de nota, senão você não vai conseguir emitir essa nota fiscal. O regime, ele é o número 4, tá? Então depois dá uma olhadinha dentro do programa que você está utilizando. Boa. E aí vem a pergunta número 8, né? O MEI precisa de contador. A gente veio falando bastante de imposto de renda pessoa física, o que, que vai acontecer, mas o MEI de fato precisa de um contador? A primeira resposta, assim, precisa ou é obrigatório? A resposta é não. Mas se você quer ter uma comodidade, um conforto maior, a resposta é sim, porque esse contador vai ficar responsável por te enviar o DAS, emitir essas notas para você, te lembrar do pagamento. Se você tem parcelamento, ele que vai pedir esse parcelamento, ele que vai te enviar as notas de parcelamento. Então, o contador ele tá para trazer uma comodidade. Esse é só o benefício de comodidade, né? Mas tem algum outro benefício? Tem, que é em questão do imposto de renda. A Nai veio comentando lá atrás. E aí, se quiser falar, Nai, fica à vontade também. Sim. É importante, além dessa questão de comodidade que o Rafa colocou, é a questão da segurança, é a questão de você ter um suporte especializado, você pode fazer perguntas, você vai ter um embasamento sobre isso que está sendo perguntado, porque é importante que você se sinta seguro fazendo a sua atividade. Mas falando um pouquinho sobre outros benefícios, quando eu falei do imposto de renda, eu expliquei as regras para o MEI ser obrigado ou não a fazer essa entrega da declaração. Quando a gente tem um MEI que conta com uma empresa de assessoria contábil, essa empresa, além dessa questão de enviar todas as guias, ela vai registrar todas essas informações no que a gente chama de demonstração contábil. Ah, para que que eu vou usar isso? Você pode analisar os números da sua empresa, o que já é algo bem legal, mas você também economiza nos impostos. Por quê? Porque quando você tem essa documentação, aquela conta que eu expliquei nas perguntas anteriores, falando que você pega o quanto você ganhou, tira o quanto você gastou, desse valor só parte é considerada isenta. Quando você tem uma contabilidade, essa regra ela não se aplica. Você pode distribuir lucro, você pode retirar todo o dinheiro que você de fato lucrou no seu MEI sem imposto na pessoa física. Então, isso só é válido para quem tem uma contabilidade.
Ah, Nai, mas eu vejo todo mundo aí entregando declaração de imposto de renda, colocando todo o rendimento do MEI como um valor que não paga imposto. Essas pessoas falam isso porque pouco se fala dessa regra. Vou deixar aqui na nossa descrição o link do um artigo do Sebrae que explica isso muito bem, para que você também tenha certeza do que eu estou falando. E a gente fica aqui à disposição para tirar dúvida, mas não é porque todo mundo faz que é correto. Então, a Receita Federal ela pode te questionar em 5 anos sobre as informações que você declarou. Se você cai no que a gente chama de malha fina, você tem que apresentar essa documentação que comprove que todo aquele rendimento de MEI não tinha imposto. E essa documentação são as demonstrações contábeis. Então, para isso também é muito importante ter uma contabilidade que faça você economizar impostos e te traga segurança em tudo aquilo que você precisa como MEI. Então, respondendo, não precisa, mas é bom ter, né? Hum, E aí, agora chegando à pergunta número 9 o que acontece se o MEI ultrapassar o limite de faturamento, né? A gente comentou lá do limite de faturamento. A gente vai falar aqui da regra comum, né? Do MEI de 81 mil. A gente comentou dos 81 mil, das proporcionalidades, mas o que acontece se ultrapassar esse limite de faturamento? Tem duas regras, né? A primeira é se ultrapassar até 20% ou mais de 20%. Então, se você ultrapassa até 20%, o seu MEI ele é desenquadrado no ano seguinte. Então, no meio do ano eu consegui um faturamento, ou fechei o ano todo ali, passei alguns meses, não foi nem nada específico, mas no final ali cheguei a 90 mil, por exemplo. Ultrapassei meu limite de 81 em 9 mil. Então, o que acontece é que a partir de janeiro do ano seguinte, você precisa comunicar a Receita e fazer uma transformação da sua empresa para uma microempresa, né, ou para uma ME. E aí você deixa de ser MEI, vai ter um regime tributário em cima do seu faturamento, né? Então a sua tributação vai ser um percentual em cima do seu faturamento. E aí tem a segunda regra, né? Que é se eu ultrapassar dentro do ano em mais de 20%, né? Então cheguei e faturei 100 mil, faturei 200 mil, não sei, passei desse valor, né? E aí, né, o que acontece quando acontece isso comigo? sim, acho que é legal a gente deixar o número certinho indicado para vocês, que é se você ficou o ano todo com o MEI aberto, você tem que ter faturado mais do que 97.200, tá? Ah, eu fiquei metade do ano aberto, então esse limite também, os 20% é sempre em relação ao proporcional, tá? Ficou com dúvida nesse cálculo, chama a gente que a gente ajuda para que você tenha clareza. Mas quando você ultrapassa em mais do que esses 20%, se você fez isso lá em junho, por exemplo, de 2024, você tem que voltar desde janeiro e recolher como se você já não fosse MEI desde janeiro, porque é isso que acontece. É uma punição por você ter ultrapassado em mais do que 20%. Então, sobre aquele valor que você já recebeu, você vai ter que pagar um imposto a mais, que vai ser esse percentual sobre o seu faturamento. Então, sempre fica ali atento para que quando você está percebendo que vai ultrapassar, você já faz o desenquadramento, essa transformação de MEI para ME. Algumas pessoas acham que isso acontece automaticamente. Pode ser que aconteça, mas também é muito comum que não aconteça, e aí você é quem tem a obrigação de informar a Receita Federal, porque ela vai ter 5 anos para te analisar e te questionar caso ela queira. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado são com as suas compras. Se você está comprando no CNPJ e lá na declaração do MEI você não está colocando faturamento, isso também é um alerta para a Exato. Receita Federal. Ah, então presta atenção e qualquer dúvida a gente está por aqui. E aí, por fim, né? Então já falamos de desenquadramento, tem que virar ME, tem que transformar minha empresa. Mas como que eu encerro um MEI? Se eu não quiser transformar ele, se eu quiser de fato encerrar e parar as atividades naquele CNPJ. De novo, portal do MEI, pessoal. Portal do MEI tem lá como encerrar a sua empresa. Você consegue, pode fazer isso sozinho. Você preenche como encerrar o seu CNPJ, quais são os dados, e manda a solicitação e o CNPJ é encerrado. Algumas prefeituras têm a obrigação de fazer o encerramento, a comunicação desse encerramento dentro da própria prefeitura. Então, um exemplo claro aqui é a prefeitura do município de Diadema, em São Paulo, tem essa obrigação de você, além de encerrar no portal do MEI, entrar no site da prefeitura e abrir um processo lá dentro de encerramento. Isso é muito importante, porque se você não fizer, vai começar a vir taxas a cada ano. A prefeitura de Diadema, a cada um ano, cobra uma taxa, e essa taxa vale para MEI também. Se você não fizer esse encerramento, vai ter que pagar. Se você não pagar, o seu CNPJ vai ficar inapto, só que o seu CNPJ não existe mais, e aí, consequentemente, o seu CPF vai estar vinculado a essa dívida.
Então, para encerrar o MEI, portal do MEI, faz todo o preenchimento lá dentro do portal do MEI, e aí você encerrou o CNPJ. Algumas dicas para você que quer encerrar o seu CNPJ, ficou aqui para descobrir. Primeiro, pega lá o seu banco, tira todo o dinheiro que está no seu CNPJ, obviamente, transfere para sua pessoa física, encerra a conta no banco e depois encerra o CNPJ. Porque se você deixar o dinheiro lá, a conta vai ser encerrada, você vai ter que abrir um processo, demora bem mais, né, do que você tirar aquele dinheiro antes de fazer esse encerramento. Se você pretende, a segunda dica é voltar a ter uma atividade nesse mesmo CNPJ, não encerre, pessoal. Uma vez encerrado o CNPJ do MEI, esse CNPJ não volta mais ativo. Então, acabou esse CNPJ, você perdeu seu relacionamento com o fornecedor, com a empresa, com tudo, esse CNPJ não volta mais ativo. Então, terceiro, se você tem algum contrato ativo, seja de aluguel, seja de alguma coisa, encerre tudo antes de ficar com esse CNPJ baixado. E quarto, se você tem dívidas nesse CNPJ, procura a negociação antes da baixa. Porque depois, além de ficar um pouco mais chato, vai passar para o seu CPF. Então, vai passar automático para o seu CPF e aí você vai ter que negociar em cima do seu CPF. Então, faz a negociação, quita os débitos e aí depois você vai e encerra o CNPJ. Vale dizer que a quitação de débitos que a gente está comentando aqui não é de fornecedores, tá, pessoal? É a quitação de débitos de impostos em cima do CNPJ. Sim, não é necessário que você pague tudo antes de encerrar, você pode fazer o parcelamento e aí encerrar. Ou caso não dê para você fazer essa negociação, como o Rafa colocou, isso vai estar sempre vinculado ao seu CPF, não vai prescrever, você pode parcelar vinculado ao CPF também, mas existem alguns benefícios de diminuição de juros e multa quando a gente está falando de estar atrelado ao CNPJ, tá? Por isso que é importante você dar uma olhadinha, às vezes vai sair mais barato para o seu caso. Uma coisa que o Rafa falou é que também isso pode trazer algumas consequências em relação ao seu CPF, caso você não quite essa dívida. A gente teve um cliente que foi o caso mais engraçado que eu vi assim, que ele só chegou até a gente porque o Spotify dele estava bloqueado. Então, o Spotify mandou uma notificação falando que ele estava com pendência na Receita Federal. E aí, gente, olha só em que ponto a gente pode chegar. A gente já viu semana passada mesmo cliente mandando que o banco estava encerrando a conta porque estava com pendência de atraso na declaração do MEI, estava com um valor de MEI na dívida ativa. Então, as pessoas acabam achando que não vai dar nada, mas dá. Esse aí só se preocupou quando ele não teve mais acesso à playlist dele. Tá? Mas não deixe de chegar a esse ponto, porque pode bloquear a conta corrente da pessoa física, da pessoa jurídica, e a gente não quer que isso aconteça com você. Rafa. É isso, pessoal. Chegamos ao final aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente encerrar, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui o que vocês gostariam de ver por aqui. Sigam a Flui no LinkedIn, Flui Finanças. Sigam a Flui no Instagram também, @fluifinanças, sem o C cedilha, né? Então fica Flui Financas. A gente vai estar por lá compartilhando dicas, compartilhando o nosso dia a dia. Se vocês quiserem ver vídeos de outras coisas por aqui, deixem no comentário o que vocês gostariam de ver. Consultoria financeira, quero entender o portal do MEI, como que eu faço para entrar no Gov, como que eu faço para subir minha conta no Gov. Então deixa aqui nos comentários que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.